Então vamos lá, senhores, para a nossa revisão da prova MEM 03. Então, como visto em sala de aula, nós estamos trabalhando aqui as nossas equações do segundo grau, né? Então, como a questão diz aqui, identifique as equações como completas e incompletas, né? Para lembrarmos que a nossa equação ela tem uma fórmula geral, que ela é escrita como ax² mais bx mais c igual a zero. Então, eu identifico se a minha equação ela é completa se eu tiver esses três termos, né? Então, aqui na questão a gente vê o seguinte, ó. A é o que acompanha x², b e c. Então, eu concluo que essa equação ela é uma equação completa, não é isso? A próxima, a, b, c. Então, ela também é uma equação completa. Vamos para a próxima. Eu tenho A e eu tenho B. Então, está faltando C. Então, ela aqui para nós ela é incompleta. Letra D. Eu tenho A, eu tenho B e tenho C. Então, classifico ela como equação completa. A letra E. Eu tenho A e eu tenho C. Professor, quem é o B? É o que acompanha x. O A é o que acompanha x². Então, aqui é o nosso termo independente. Então, ela é uma equação incompleta. Beleza? E por último, aqui nós temos o A, que é o que acompanha x². O B é o que acompanha x. E está faltando o nosso termo independente. Então, isso quer dizer que a minha equação ela é incompleta. Beleza? Então, essa primeira parte aí é um reconhecimento de equações completa e incompleta. Tá bom? A nossa próxima questão aqui diz o seguinte: todas as equações seguintes elas são do segundo grau e estão escritas na forma ax² bxc. Olha, o a é sempre o que acompanha o x², o b é o que acompanha x e o c é o nosso termo independente, né? Beleza, o que ele mandou fazer aqui? Ele mandou identificar os coeficientes. O que venceu os coeficientes? Venceu exatamente o ABC. Então, ó, eu identifico quem está do lado do x², do lado do x e o termo independente. Isso eu vou fazer para todos. Professor, mas aqui na letra B não tem número, tem. Lembra que o 1 é neutro. Então, eu tenho esse e aqui eu tenho o C. Olha, termo, o elemento neutro, o que acompanha o Y e o que acompanha, aliás, nosso termo independente. Professor, mas é X, aqui tem P, não interessa. É por isso que o nome delas são equações em uma única só variável. Aqui eu estou falando em X, ó, X, mas aqui eu posso falar em Y, Y² Y. P² P, tanto faz, viu? Então aqui nós temos os nossos coeficientes. Mas bora aqui colocar para ficar bem organizado para vocês. É o seguinte, ó, vamos lá. Na nossa letra A. Quem é A é 10. Quem é B é 3. Quem é C é -1. Por isso que eu circulei ali, viu? Vamos lá para a nossa letra B. Quem é A? 1. B, 2. C, -8. Quem é A? Na nossa letra C, 1. B, -3. C, -4. E a nossa letra D nós temos A igual a 7. B igual a 10 e o nosso C é igual a 3. Então aqui eu já consigo identificar os meus coeficientes, né? Que ela vai servir para a nossa resolução de equações completas. Então vamos aqui, aqui é o contrário, ele está me dando os coeficientes para mim encontrar a equação. Mas é só substituir, senhores. Porque o A é o que acompanha x², o B é o que acompanha x e o C é o termo independente. Então vamos lá substituir os nossos valores. Olha aqui, meu A, 1. Meu B, 6. E meu C, 9. Agora a gente vai eliminar aqui, ó. x² vezes 1 é x². Mais 6 vezes x, 6x. Mais 9 igual a 0. Vamos para a letra B. Quem é A? 4. Quem é B?
menos 6. Quem é C? 2. Agora vamos eliminar aqui, ó. 4bx ao quadrado, 4x ao quadrado. Olha, não esqueça, quando tiver um negativo, a gente tem que fazer o jogo de sinal. Sinais diferentes, negativo, 6 vezes x, 6x, mais 2, igual a 0. Então, observem que ele me deu os coeficientes, eu consegui identificar as equações. Mesma coisa, ó. Quem é o meu A? 4. Quem é meu B? É 0. E quem é meu C? Menos 25. Então, vamos lá. 4bx ao quadrado? 4x ao quadrado. Olha só, quando eu tenho 0, isso quer dizer que esse termo aqui não existe, porque x vezes 0 é 0, então ele some. Né? Então, aqui eu vou eliminar o parênteses, sinal diferente, negativo. Então, entenda que essa equação, pelo fato do b não existir, ela é uma equação incompleta. Está faltando o b. Por que está faltando o b? Porque ele é 0. A letra D, quem é A? Menos 21. Quem é B? 7. Quem é C? 0. Olha quem é que não vai existir aqui. É exatamente o C, né? Então, vamos eliminar aqui. Menos 21 vezes x ao quadrado. Menos 21x ao quadrado. Mais 7 vezes x. 7x igual a 0. Então, aqui a gente tinha os coeficientes e encontramos as nossas equações do segundo grau, né? Beleza, agora na página 91, que as atividades foram todas respondidas em sala de aula, mas está aqui a questão de número 1 e número 2. Né? Olha só o que diz aqui. Primeiro, senhores, a gente tem que ler e interpretar o que significa isso. Quadrado. Quadrado vem de potência, senhores. Uma potência elevada a 2. O quadrado de um número. Um número. Como a gente não sabe que número é esse, a gente vai chamar de x. Por isso que é o quadrado de x. O que é aumentado? É somar. O que é triplo? 3 vezes. 3 vezes quem? Ele ainda continua falando desse número que a gente escolheu. Quem foi esse número? X. Né? Ele diz que é o que? Igual. Por isso que eu botei igual. Ó. Ao próprio número. Qual é o número que a gente fala desde o início? X. Mais 35. Então, observem o seguinte. Que através daquele texto que ele diz aqui, agora escreva na forma reduzida a equação do segundo grau, que se pode formar com os dados da frase. O que foi que eu formei ali com a frase? O quadrado de um número mais o seu triplo, está falando ainda do x, é igual a esse mesmo número mais 35. Pronto. Aí o aluno olha aqui, ela está na sua fórmula geral? Não, porque a fórmula geral dela é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu preciso organizar minha equação dessa forma. Então, vamos lá. X ao quadrado já está aqui. Mais 3x. Então, a nossa equação ela não está igual a 0. Ela está igual a esse termo. Eu jogo ele tudo para o primeiro membro. Ó. E se eu mudar de lado, muda de operação. Então, a nossa equação aqui vai ficar dessa forma. Então, vamos reduzir agora. Ó, termos semelhantes do x. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E aqui não tem, resolvi. Pronto, olha aqui quem é que eu identifiquei a minha equação na fórmula geral, onde eu tenho o A, o B e o C. Tá bom? Ah, professor, cadê o A? O A, quando não tem, lembra que é 1, é neutro. O B é 2 e o C é o termo independente. Tá bom? Vamos aqui para a próxima. O que diz aqui a questão? Diz o seguinte. Escreva na fórmula ax ao quadrado é forma reduzida as seguintes equações do segundo grau. Então, vamos lá. Observe que ela não está organizada na fórmula ax ao quadrado bx mais c. Então, mas nós vamos organizar. Como? X ao quadrado menos 7, que é igual... Porque primeiro é que ela tem que ser igual a 0. Então, nós vamos pegar isso aqui. Tudo que tiver aqui no segundo membro, nós vamos jogar para o primeiro e igualar a 0. Vamos lá. X ao quadrado. Se não tiver, pronto. Agora vamos... Depois do x ao quadrado tem que vir um x. Tem o x? Tenho. Aqui ele está mais, vem para cá, menos. Então, agora vamos botar os números. Menos 7, o 5 vem para cá, menos 5 igual a 0. Então, vai ficar como aqui minha equação? X ao quadrado, menos x. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, ó, eu consegui colocar a minha equação na forma reduzida, né? Vamos aqui para a letra B. X ao quadrado
Ó, tudo que tiver no segundo membro, nós vamos jogar pro primeiro. Não tem mais x ao quadrado, então acabou. Então vamos pro x agora. X, ó, o 16 está positivo, então ele vem negativo. O 6 está negativo, então ele vem positivo e igual a zero. Então, x ao quadrado, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E aqui a gente encontra a nossa equação na nossa fórmula geral, tá bom? Aqui nós temos um caso de produtos notáveis, né? Foi o assunto passado. Que vem ser o produto notável, o quadrado da soma, olha aqui, ó. Que diz o seguinte, para me resolver um quadrado da soma, olhando por aqui, ó, eu já consigo, ó, o quadrado do primeiro, o primeiro é esse, ó. Segundo é esse. O quadrado do primeiro, como é da soma, mais, ó, esse por esse duas vezes. X vezes 1, x vezes 2, 2x. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo é 1. 1 ao quadrado é 1, tá bom? Ó o outro produto notável. Tá aqui, ó. O outro quadrado da soma. Mesmo esquema, ó. O quadrado do primeiro, que é 2x, que é um quadrado de 2. 4 de x, x ao quadrado. Agora, ó, multiplica o primeiro pelo segundo duas vezes, né? Vamos lá. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12, x. Mais o quadrado do segundo. Pronto, então observem que dentro dos produtos notáveis a gente consegue encontrar as nossas equações do segundo grau. Então vamos organizar agora, ó. Letra C. Então resolvi aquele produto notável, ficou x ao quadrado, mais 2x, mais 1, ó, menos. Eu tenho que abrir o parênteses, porque isso aqui, ó, eu tenho um sinal de menos fora. E essa resolução deu o quê? 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a zero. Agora nós vamos eliminar os parênteses. Como eu já falei várias vezes em sala de aula, quando eu tenho um menos fora do parênteses, eu vou fazer todo aquele jogo de sinal. Não precisa, senhores. O menos, ele inverte tudo que está dentro do parênteses. Então, se aqui está mais, fica menos. Se aqui está mais, fica menos. Se aqui está mais, fica menos. Agora, vamos lá organizar a nossa equação. X ao quadrado do lado de x ao quadrado, ó. Tem mais algum x ao quadrado? Tenho aqui, ó, do lado dele. Agora vamos lá, x. 2x. Tem mais um? Tem. Menos 12x. Agora, ó, por que eu estou fazendo isso? Semelhante do lado de semelhante. E agora número, mais 1, menos 9, igual a zero, ó, número do lado de número. Então aqui a gente vai aplicar as operações de números inteiros. Soma ou subtrai? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Soma ou subtrai? Subtrai e conserva o sinal do maior. Soma ou subtrai? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, observe que mesmo eu tendo toda aquela expressão lá do início, escrita dessa forma, eu consegui transformar ela numa equação do segundo grau na sua fórmula geral, ou forma reduzida, né? Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. A medida do lado de um quadrado, então está dizendo que a medida do lado desse quadrado é 3x menos 1. Se ele é um quadrado, senhores, eu entendo que todos os lados são iguais, né? Ele diz que a área desse quadrado é 64. Agora ele pergunta, qual é a equação do segundo grau, escrita na forma reduzida, se pode obter com esse problema? Primeiro ele está falando em área, então a área, lembra que a área de um quadrado é a base vezes a altura. Professor, mas tem livro que diz que é L ao quadrado, é a mesma coisa, porque se um quadrado tem os lados iguais, a base vai ser L, a altura vai ser L. Resumindo, repete a base e somos expoentes, dá no mesmo, tá bom? Então, o que acontece? Ele me deu a área, então eu vou substituir aqui no lugar de A, ó, que esse A significa área, que é igual que é a nossa base. 3x menos 1. Ou eu posso aplicar logo isso aqui, ó. O meu lado ao quadrado. Ó, sem nenhum problema. O lado ao quadrado. Então aqui eu vou encontrar o quê? Um produto notável. Nós vamos resolver ele. Vamos resolver aqui nosso produto notável. Ó, o quadrado da diferença. Qual a diferença dele da soma? É só um sinal. Vamos lá. O quadrado do primeiro. O quadrado de 3 é 9. E de x é x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ó. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. O que? X.
mais o quadrado do segundo, que é o quadrado de 1, é 1. Pronto. Ó, então, observe que isso aqui eu transformei num trinômio. Ficou como? X, 9x ao quadrado menos 6x mais 1, igual a 64. Professor, por que vocês fez essa inversão aí? Vamos lá. Lá no 7º ano, a gente estuda as propriedades da igualdade. Se A é igual a B, B é igual a A, né? Então, isso aqui é a simetria, né, não? A gente pode inverter aqui, ó, e dá no mesmo. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, ó. 64 é igual a isso, a gente resolveu, deu esse trinômio. Então, eu posso dizer que esse trinômio é igual a 64. Mas vamos lá. Ela está na sua forma reduzida? Não, porque a equação na forma reduzida ela tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Olha o 64 que eu trago para cá. Ele está positivo e negativo. Agora vamos reduzir. 9x ao quadrado menos 6x. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui, senhores, ó, consegui transformar minha equação na forma reduzida. Vamos para a página 93. Página 93, senhores, já é a ideia de resoluções de equações incompletas, né? E aqui nós temos a nossa equação do tipo C. Quem é que está faltando? É exatamente o C, nosso termo independente. E ela só tem uma fórmula de resolução. É o que? Fator comum em evidência. Quem é comum aqui? É o x. Se a gente for analisar, o que vem ser x ao quadrado? X vezes x. O que é 15x? É 15 vezes x. Ó, quem é que é comum? O x. É por isso que eu coloco ele em evidência, senhores. Ó. E quando eu for dividir aqui, ó, x ao quadrado por x, ó, isso aqui vai embora, sobra x. Quando eu for dividir 15x por x, ó, o x vai embora, sobra 15. Né? Então, aqui eu já tenho, ó, o meu primeiro x, é o que está lá fora, que é o x1, que é igual a zero. O x2 é o que está dentro do parênteses. X menos 15 igual a zero. Isola o x, né? E aí a nossa equação está resolvida. Por isso que a fórmula geral, ela tem só fórmula de resolução. Viu? X1, X2. Vamos para cá. Essa aqui já é do tipo B, ó. Tá faltando é o B. Né? Então vai ficar como aqui? Vai ficar o seguinte. Vai ficar x ao quadrado. Do tipo B, senhores, é só jogar o C, que no caso é o termo independente, para cá, ó. Né? Então, ó, vou isolar o x. O inverso da potência é a raiz. Lembra? Mais ou menos. Por que mais ou menos, professor? Porque eu preciso, se ela é uma equação do segundo grau, eu preciso de dois valores para o x. Um é para o mais e um é para o menos. Agora é só botar, ó. Que é a raiz de 81, 9. Mais 9. Que é a raiz de 81, 9. Aí lá fora, menos 9. Pronto. Então aí a gente resolve uma equação incompleta, né? Dou mais aqui dois exemplos. De novo, ó. Uma equação incompleta do tipo B. Isola o x ao quadrado. Quem é que eu jogo para cá? O 21, se está negativo, vem positivo. Eu preciso isolar o x aqui, ó, ainda tem uma potência. Eu tiro ela dali em forma de quê? Raiz. Por isso que eu boto mais ou menos, vocês já entenderam. Então, vamos lá. O x1 é por mais, raiz de 121 é 11. E o x2 é só botar o menos, porque é mais ou menos. Novamente aqui uma equação incompleta do tipo C. Então eu tenho 3x. Se você não conseguir entender o que é esse 3x ao quadrado, é a mesma coisa que isso. Ó, repete a base, somos expoente. Por que eu faço assim? Para você entender. Porque quem é o fator comum aqui? É só o x. Então, ó, esse dividido por esse x vai embora, sobra 3x. 5x por x, o x vai embora, sobra 5. Né? Não esqueça que, nesse caso, sempre o x1 é 0. E o x2, professor, é o que está dentro do parênteses. Aí vira uma equação do primeiro grau. Ó. Vamos isolar quem? O 3x, eu jogo 5 para cá. Vamos isolar agora quem? O x. Já tem 5. Se o 3 está multiplicando, então ele vem dividindo. Então está aí o meu x1 e o meu x2. Né? Professor, e agora? E agora é a mesma coisa, senhores, só que ela não está na fórmula geral. Então, o primeiro objetivo é transformar ela na minha fórmula geral. Fazendo o quê? Aplicando aqui a nossa, ó,
distributiva, né? Vamos lá. X ao quadrado. Sinais iguais, né? Porque eu vou multiplicar. 3x vezes x, 3x ao quadrado. Sinais diferentes, negativo. 3 vezes 12, 36x igual a zero. Agora vamos reduzir, ó. Porque aqui tem termos semelhantes. X com 1x ao quadrado com 3x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Menos 36, x igual a zero. Então, observe que essa equação, ela não estava na forma reduzida. Eu reduzi e identifiquei que ela é uma equação incompleta do tipo C. Então, ela só vai por evidência. Agora, nós temos um porém aqui. Não só o x é comum, como o 4 também. Por quê, professor? Vamos lá, eu vou botar assim, ó, desmanchar para vocês como eu fazia. O que é 4x ao quadrado? É 4x vezes x, porque ó, x vezes x, x ao quadrado. Para que você entenda aqui na hora de dividir. E o 36 é 4 vezes 9. Eu estou transformando em multiplicação para você conseguir enxergar. Vezes x. Vamos lá. Quem é comum? Agora eu olho. Ó, quem é comum? O 4 é comum, porque está no 2. E quem? E o x. Pois ele vai ser minha evidência. 4x. Ó, quando eu for dividir 4x ao quadrado por x, esse 4x vai embora, sobra x. Menos. Quando eu dividir 36x por 4x, olha, quem é que vai embora? O 4x sobra quem? O 9. Então, fica mais fácil da gente enxergar isso. Ó, não precisa calcular nada. É só dizer que o x1 é 0. Tá bom? Professor, mas ali eu tenho 4x, nos outros casos eu só tinha um x, mas é perda de tempo. X é igual a 0. Tá multiplicando, vem dividindo. Olha aí, não tem erro, senhores. Sempre é a resolução da equação incompleta do tipo C, o primeiro x é 0. E o segundo, professor, é o que está dentro do parênteses. Quem é que eu vou isolar? O x. Quem é que eu jogo para cá? O 9. Então, aí eu tenho o x1 e o x2, né? Vamos lá. Então, ó, em um triângulo que diz aqui que a área dele é 24 centímetros quadrados, então ele está me dando a área desse triângulo, ele diz o seguinte: a medida da base, essa parte aqui de baixo, ele diz que a base é o triplo da medida da altura. Eu não sei quem é a altura, então eu vou chamar de x. Então, se aqui é o triplo, eu consigo entender que é o triplo de quem? Da altura. Quem é a altura? X. Então, eu entendo que a minha base ela é 3x. Ok. Agora, talvez você não esteja familiarizado com a área de um triângulo, mas eu afirmo para vocês que ela também vem da área do retângulo, que é base vezes altura. Porém, um triângulo a gente encontra dividindo um retângulo em quantas partes? Em duas. Então, automaticamente a gente encontra a fórmula do nosso triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá jogar os nossos dados. Detalhe. Isso aqui eu posso inverter. Eu posso dizer que base vezes altura sobre 2 é igual a A. Né? A propriedade da igualdade. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. Vamos lá. Quem é minha base? 3x. Que multiplica quem é a altura? X sobre 2. Que é igual. Quem é a nossa área que o livro deu? A área é 24. Vamos resolver aqui, ó. 3x vezes x, 3x ao quadrado, sobre 2, que é igual a 24. Olha, senhores, igualdade de frações, é o nosso famoso cruz credo. Vamos lá. 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Igual, tem uma igualdade, 24 vezes 2, 48. Agora, ó, vamos resolver a equação. X ao quadrado é igual a 48. Se aqui o 3 está multiplicando, ele vem dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 48 dividido por 3 é 16. Olha, vou ter que isolar ali, né? Vai ficar mais ou menos a raiz de 16. Eu vou botar para cá, senhores. Resumindo, o meu x1 é mais 4 e meu x2 é menos 4. Por quê? Porque a raiz de 16 é 4. Aí eu tenho um positivo e um negativo. Só que na geometria, senhores, nós temos algo interessante que a gente só pode usar
o x positivo, porque não existe medidas de comprimento negativo, tá bom? Então aqui a nossa resposta aqui, ele pede o seguinte, ó, determine as medidas da altura e da base. Vamos lá, a altura é x, acabei de descobrir o x. Então meu x foi 4, só me interessa o positivo na geometria. E a base não é o triplo da altura? Então, se a altura é 4, então o triplo vai dar o quê? 12. E eu provo, ó, quem é a área, né? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 12 vezes altura dividido por 2. 12 vezes 4 é 48. Dividido por 2, nós vamos encontrar exatamente a nossa área, ó, que é 24, tá bom? Vamos para frente. Página 98 aí. Agora nós vamos aqui para a ideia de completar os quadrados, viu? Como assim, professor? Se a gente for analisar as equações, elas são trinômios perfeitos, né? Elas são trinômio perfeito. Então, o que acontece? Tem como eu completar os quadrados, senhores. Olha lá, eu tenho x ao quadrado mais 8x. Senhores, para mim completar o quadrado, basta eu pegar esse meu termo do meio, ó, dividir por 2. Olha o que vai acontecer. Repito, ela já do jeito que está. Eu tenho que descobrir um termo que eu tenho que adicionar aqui para dar um quadrado perfeito. Adicionar, por isso que eu estou somando. É só pegar aqui e dividir. Ó, 8 por 2, 4. E elevar ele ao quadrado. Pronto. Aqui eu já descobri meu trinômio perfeito. Aqui, ó. X ao quadrado mais 8x mais 4 ao quadrado, 16. De onde é que veio isso aqui, professor? Um trinômio. Isso aqui é o quadrado da soma. Vamos lá. É só tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. Olha aí. A raiz do primeiro, quadrado da soma, porque os dois sinais é positivo. Raiz de 16, ó, eu tirei ali cancelando o expoente com o índice do radical. Vai dar 4. Olha de onde foi que ela veio. E eu provo, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 4 vezes x, 4 vezes 2, 8 vezes x, 8x. Mais o quadrado do segundo. Quem é 4 ao quadrado? 16, ó. Viu como eu consegui identificar um trinômio perfeito? Isso aqui se chama completar quadrado, né? Vamos lá aqui. Mesma coisa, ó, x ao quadrado menos 10x. Eu pego o termo do meio, apenas o número, e divido por 2. Olha o que vai acontecer. Vamos escrever novamente ela. Menos 10x. Quando eu divido isso aqui por 2, é exatamente o termo que eu devo adicionar aqui e elevar ele ao quadrado para que ele vire um trinômio perfeito, senhores. Ó. Vai ficar como aqui? X ao quadrado menos 12x mais 25. Está aqui meu trinômio. Se eu quiser descobrir, ó, um menos e um mais, então ele é o quadrado da diferença. Tira a raiz do primeiro, que é x, menos a raiz do último, que é 5. E bota ao quadrado. Pronto, senhores. E aí a gente consegue completar quadrados, né? Então vamos agora aqui para a nossa página 102, né? Que são as questões já de resoluções das equações completas, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, senhores, nas equações completas é identificar os coeficientes, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. O que vem ser os coeficientes é exatamente o ABC, ó. A, como não existe aqui, né, neutro 1, aqui é o B e aqui é o C. Então, essas informações aqui é a minha base. Ó, B é 4, C é menos 5. Então, vamos lá resolver. Vai ficar assim, ó, delta é igual, ó, o B que eu descobri ali, eu boto no parênteses, o B é 4, menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Então, delta, 4 ao quadrado, 16, né? Agora aqui, ó, isso aqui tudo é uma multiplicação, viu? Então, olha para os sinais aqui, vai dar positivo, ó, porque na multiplicação sinais iguais, positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então, ó, quem é o delta? 36. Aí a gente aprendeu que o delta, ele tem três casos. O primeiro, quando ele é maior que zero, né? 36 é maior que zero. Então, isso influencia onde? Nas raízes. Eu vou ter duas raízes diferentes, o x1 diferente do x2, que é exatamente o que nós vamos calcular agora usando a nossa fórmula ali do x. Ó. Vamos lá para a fórmula do x. X é menos da fórmula aqui, ó. O b, quem foi meu b? Meu b foi 4.
Mais ou menos, ó, o delta que eu descobri. Quem foi meu delta? 36. Bota lá na raiz. E 2 que multiplica o A. Quem foi meu A? 1. Né? Agora vamos resolver aqui, ó. Vai ficar como? X é igual a menos 4, mais ou menos, que é a raiz de 36? 6. 2 vezes 1, 2. Então, ó, o meu x1 vai ser para esse mais aqui, ó, por isso tem mais ou menos. E o x2, professor, vai ser para o menos aqui, ó. Por isso que é mais ou menos, entendeu? Porque é dois valores. Então, aqui vai ficar como x1, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ó, meu x1 é igual a 1. E meu x2 é resolver ali a parte quando eu usei o menos. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Então, o meu x2 vai ser menos 5. Quem é a solução da equação? Menos 5 e 1. Então, senhores, a fórmula de Bhaskara se resolve dessa forma. Por isso a importância do início a gente identificar os coeficientes, tá bom? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Deixa eu ver aqui se eu encontro... Isso aqui, senhores, é tudo a mesma base. É a mesma coisa, viu? Então, nós vamos fazer aqui a terceira questão. Por quê? Porque ela está na forma... Ela não está na forma reduzida. Aí o aluno ele já se atrapalha, porque ele não consegue ver, enxergar o ABC aqui. Por que ele não consegue enxergar? Exatamente pelo fato dela não estar reduzida. Então, a primeira coisa que o aluno vai ter que fazer com essa equação aqui, ó, é reduzir. Bora lá reduzir ela. Eu vou escrever ela ali para vocês aqui, ó. X ao quadrado menos 2x. É só trazer, senhores, ó. Tá no segundo membro, vem para cá. Tá positivo, vem negativo. Tá negativo, vem positivo. Porque nossa equação ela tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. X ao quadrado. Olha, semelhantes, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Né? Então, o que que acontece aqui? Agora sim, eu consigo identificar quem? O A, o B e o C. Que essa é a base de resolução da equação. Eu identificar os coeficientes. Vamos lá. Quando não tem, lembra? O A é 1. Quem é meu B? É o número que acompanha X. É menos 4. E quem é C? É 4. Agora é só jogar na fórmula geral. Vamos lá. Primeira fórmula é a do delta. Ó, o meu B ao quadrado. Quem é meu B? Menos 4. Menos 4 que multiplica quem é o A? O A aqui é 1. E quem é meu C? Meu C é 4. Então, ó, vamos lá agora resolver. Ó, vira uma expressão numérica, né? Potência negativa expoente par, isso aqui sempre vai ser positivo, viu? 4 ao quadrado, 16. Olha, menos esse jogo de sinal aqui, já que eu vou multiplicar tudo isso, ele vai ficar negativo, tá bom? Porque aqui é positivo, aqui é positivo. Sinais iguais positivo, né? Vamos aqui pensar nos sinais. Aqui ia ser sinais positivos. E esse que eu estou multiplicando bem aqui fora, ele é o quê? Negativo. Então, sinal diferente, negativo. Só para que vocês entendam aí, viu? Por que é negativo. Então, ali o jogo de sinal vai dar negativo. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Olha, senhores, o que foi que aconteceu com delta. Isso influencia onde? Lembra que quando o delta era maior que zero, o x1 era diferente do x2? Eu tive que calcular dois valores? Pois é. Então, quando o meu delta ele for igual a zero, vai acontecer o seguinte, que o x1 vai ser igual ao x2. Então, eu só preciso calcular um x, porque eu sei que o outro é igual. Agora, vamos usar a nossa fórmula do x para calcular agora. Vamos lá. X é igual ao menos da fórmula, porém, o meu b é negativo. Aqui, ó, meu b aqui, ó, é o que acompanha, aliás, desculpa. Aqui, meu b aqui, ó, menos 4. Mais ou menos a raiz de quem? Do delta. Quem é nosso delta? Que a gente descobriu, 0. Sobre 2 que multiplica o A. Quem é nosso A aqui, ó? 1. Então, vamos lá. Fica assim, x é igual, sinais iguais, positivo. Precisa, né? Natural é positivo. Mais ou menos que a raiz de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Olha o x1 aí, senhores. 4 mais nada sobre 2. Então, que é meu x1? 4 mais nada, 4. Sobre 2, x1 é 2. Não precisa calcular o x2. Por quê? Porque quando o delta é igual a 0, as raízes são iguais.
Mas vai supondo que você quer calcular. Que você é bom, você gosta de calcular até o que não precisa. Então vamos lá. x2 é igual... Um eu usei por mais, agora o outro eu estou usando por menos. Olha aí para vocês verem que não tem lógica eu calcular, já que o delta é igual a zero, as raízes são iguais. 4 menos nada é 4. Dividido por 2. Estão vendo que as raízes são iguais? Então, quem é a solução é 2, já que as raízes são iguais, né? De novo, é só botar na forma reduzida, né? Jogar o x para um lado para o outro. Eu não vou fazer porque senão vai ficar muito grande o vídeo aí. Vocês podem fazer aí praticando, tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assista aí as que estão resolvidas e vai para frente, tá bom? Professor, e agora? Tem fração? Sim. Nós vamos reduzir. O problema é que ela não está reduzida. Então vamos lá reduzir isso aqui. É muito simples, senhores. É operações com frações. Quem é o denominador que quando não existe é 1. O MMC de 5, 5 e 1. Não precisa calcular, é 5. Viu? Então eu estou botando aqui para embatar o O. É 5. Pelo amor de Deus. Agora você não vai dizer que não sabe por que é 5 não. Vamos lá. O MMC de 1, 1 e 5. 5 é por 5, que dá 1, 1, 1. Olha aí o MMC. Vamos lá, agora a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5, vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. 5 por 5, 1, vezes 4, 4. 4 o quê? X, viu? Porque esse x aqui, ele sempre é do numerador. 5 por 5 é 1, vezes 1, 1. Pronto. Então, depois que a gente for o MMC, ó, cancelou, senhores. Vamos organizar agora a nossa equação. 5x ao quadrado menos 4x igual a 1. Ela está na forma reduzida? Não, porque ela tem que ser igual a zero. Vamos reduzir ela. 5x ao quadrado menos 4x. Como é que eu reduzo? Jogando 1 para cá igualando a zero. Pronto, agora eu identifiquei quem? O A, que é 5, que é o que acompanha x ao quadrado. O B, menos 4, que é o que acompanha x. E o nosso C, que é menos 1. Imagina que aqui dentro não teria como a gente identificar isso, porque não estava reduzida. Depois que você encontra, senhor, joga de novo na fórmula do delta. Vamos lá. B ao quadrado, quem é meu B? Menos 4. Menos 4 que multiplica. Quem é o A? 5. Quem é meu C? Menos 1. Vamos lá. Delta é igual a base negativa expoente par. Isso aqui sempre vai ser positivo. 4 ao quadrado é 16. Não é 4 vezes 2 não, viu? Olha. Jogo de sinal. Sinais iguais positivo. Sinais iguais positivo. 4 vezes 5, 20. Vezes 1, 20. Olha o que foi que aconteceu com o meu delta. 36. Então, ó, vamos ver a regra. Maior que zero. x1 diferente do x2. Isso quer dizer o que, professor? Que eu vou ter duas raízes diferentes. Como é que eu calculo ela? Jogando na fórmula do x ali, ó. Vamos lá jogar na fórmula do x. Vou até mudar aqui a cor do pincel para não... Vamos lá, ó. Fórmula do x. X é igual a menos da fórmula. Porém, o meu b aqui, ó, é negativo. Menos 4, mais ou menos, a raiz do delta, quem foi nosso delta? 36, sobre 2 que multiplica o A. Quem foi meu A? 5, né? Aqui, ó, meu A foi 5. Então, vamos continuar. X é igual, ó, sinais iguais positivo. Mais ou menos, quem é a raiz de 36? 6. 2 vezes 5, 10. Vamos calcular o x1. O x1 é por mais. Aí, ó. Vamos lá calcular logo ele. x1, 6 mais 4, 10. Sobre 10. Então, o x1, 10 dividido por 10 é 1. Pronto. Agora o x2. O x1 foi por mais, agora o x2 é pro menos, né? Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. x2 é 4 menos 6 sobre 10. x2, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, x2 vai ser, ó, simplifica por quanto isso aqui? Por 2, vai ficar menos 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, está aqui a minha
raiz. Professor, quem é a solução da equação? A solução vai ser o seguinte. É as duas raízes. Vamos lá. Solução é igual a menos 1/5 e 1. Tá bom? Vamos ver aqui se ainda tem mais alguma questão para a gente fazer. Porque com essas atividades, senhores, a gente já consegue, de fato, abordar tudo que a gente estudou em sala de aula. Para não ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa, eu resolvi não responder algumas questões, porque se você tiver dúvida, você vem aqui, assista o vídeo e aprenda a fazer. É tudo a mesma lógica, né? Então, vamos aqui para a próxima. Também, ó, reduzir MMC, né? Bora fazer essa aqui. Essa aqui diz o seguinte. O quadrado da diferença, olha, então aqui ele já está me falando em produtos notáveis, senhores. Ó, o que ele está me dizendo? Vou mudar aqui a cor do pincel. Ele está falando o quadrado da diferença, olha só. O quadrado é uma potência da diferença entre quem? Entre x e 3. Está aqui, ó, o quadrado da diferença. É igual o que? 5 vezes o número x, ó, multiplicando x, subtraindo 1. Pronto. Montei aqui. Está na forma reduzida? Não. Nós vamos encontrar a forma reduzida. Ó. Primeiro resolvendo esse produto notável. Que é como? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 3 vezes 2, 6 vezes x, 6x. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. Pronto, ó. Vocês viram que isso aqui é um trinômio perfeito? Aí aqui eu continuo. 5 vezes x, 5x menos 1. Está na forma reduzida? Não, nós vamos reduzir. Vamos lá. X ao quadrado menos 6x. Ó, o 5 eu jogo para cá. 5x. Eu tenho mais 9. Quem é que eu jogo para ali também? O mais 1 igual a 0. Isso aqui, senhores, que eu estou mudando de lado. Tudo que muda de lado muda de sinal, ó. Tava mais, vem menos. Tava menos, vem mais. Só foi isso. Vamos lá. Como é que ficou aqui a forma reduzida? Vou escrever ela aqui para ficar logo organizado. Menos x ao quadrado, ó. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Pronto. Agora eu vou identificar quem? O A, B, C. Vamos lá. Quem é A? É o que acompanha x ao quadrado. Quando não tem, lembre. É 1 é neutro. Quem é B? Menos 11. E quem é C? 10. Né? Agora, bora lá resolver o delta, porque eu preciso dos meus coeficientes para me resolver o delta. Ó. Observe que a fórmula do coeficiente aqui do delta, que coeficiente do discriminante, nós temos o ABC. Por isso que eu preciso identificar o ABC. Né? Então, vamos lá. Quem é B? É menos 11 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o A. Quem é A? É 1. E quem é o meu C? É 10. Então, isso aqui vira multiplicação. Né? Vamos lá. Delta é igual. Base negativa expoente par sempre vai ser positivo, senhores. 11 ao quadrado é 121. Ó, multiplicação aqui, ó, vai dar negativo. Por quê, professor? Porque positivo com positivo, positivo. Aí vão ser diferente negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, quem é que ficou meu delta aqui? 121 menos 40. Então, nós vamos ter quanto? 81. Olha, senhores, o delta maior que 0. Então, eu vou ter, ó, x1 diferente de x2. O que isso quer dizer? Duas raízes diferentes. Então, vou botar aqui um branco para a gente entender melhor. Vamos lá, agora para a nossa próxima fórmula, a do x. Aqui, ó, a fórmula do x. Menos, vamos lá. Quem é meu b? Que a gente escolheu ali, ó, menos 11. Porque esse menos é da fórmula e esse aqui é lá do b, que é negativo. Mais ou menos a raiz do delta, quem foi nosso delta? 81. Sobre 2 que multiplica o a. Quem é o a? É 1. Então, vamos lá. X é igual a sinais iguais positivo. Mais ou menos, né? Dois valores. Raiz de 81, 9. Sobre 2 vezes 1, 2. Vamos agora para o x1. O x1 é para quem, professor? Por mais. Né? Vamos lá, x1. 11 com 9, 20 por 2. Então, x1, 20 por 2 é 10. Agora vamos para o x2.
11 menos 9 sobre 2. Quanto é 11 menos 9, senhores? É 2 sobre 2. Então, meu x2 é igual a 1. Exatamente o que o delta me diz, senhores. Quando o delta é maior que 0, o x1 é diferente do x2. E é o que aconteceu de fato. Tá bom? Quem seria a solução, professor? Aí você bota a solução. Que geralmente essas questões de vestibular, concurso, prova de diagnóstico, simulado, tudo ele vem pedindo a solução. O que é um simulado? O que é a solução? 1 e 10, senhores. Pronto. Mais uma do mesmo princípio, né? Mas bora resolver ela. Essa aqui é a última para a gente encerrar aqui nossa revisão. Vamos lá, entender ela aqui. Primeiro vamos entender o seguinte. Diz assim, ó. Vou botar aqui no lugar do retângulo. A questão diz o seguinte. Um piso de um galpão retangular, que era o retângulozinho ali, né? Tem a área igual a 140. Então, a área dele, a multiplicação da base vezes a altura é 140. Detalhe, senhores, a área é base vezes altura. Eu posso também escrever assim, se eu quiser, senhores. Base vezes altura é igual a área. Dá no mesmo, entendeu? Pelo princípio da igualdade, ó. Tá bom? Eu vou escrever assim por quê? Porque vocês fica melhor na hora de transformar a minha equação. Então, vamos lá. Quem é minha base aqui na questão? Ó, quem é minha base? Minha base é x mais 6. Vezes quem é minha altura? Ó, aqui minha altura. X mais 2. Que é igual... Quem é a nossa área que a questão vem dando ali? 140. Aqui, senhores. Talvez porque está amarelo vocês não estão vendo. A base do retângulo. A altura. Olha aqui a área. Eu só peguei e substituí. É porque está em cima do retângulo. Ó. Tá bom? Beleza. Então eu vou botar para cá, já que aqui não vou precisar mais ler, né? Aí diz assim, tal, aqui a base e a altura é o lado desse piso, em metros estão indicadas na figura. Quais são essas medidas? Que ele quer descobrir isso aqui. Então, eu preciso resolver a equação de segundo grau. Professor, e como é que resolve isso aqui? Senhores, aqui é a distributiva, ó. Multiplica os termos, né? Vamos lá, x vezes x. X ao quadrado. Sinais iguais positivo, porque o x é positivo e o 2 é positivo. 2 vezes x, ou x vezes 2. 2x. Pronto, já multipliquei o x. Agora eu vou multiplicar quem? O 6. Sinais iguais positivos. 6 vezes x. 6x. Sinais iguais positivos. 6 vezes 2. 12. Igual a 140. Vamos reduzir nossa equação. X ao quadrado. Ó, sinais desiguais somam e conservam o mesmo sinal. Pronto, ó, reduzi esse pedaço. Agora ainda tem quem para me trazer para cá? O 140. Igual a 0, ó. X ao quadrado mais 8x. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar quanto? 140 dividir... Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. 140 tira 12. Vai sobrar 128. Igual a 0. É só fazer a conta, viu? Tá bom? Beleza, então aqui, senhor, eu já encontrei a minha equação na minha forma reduzida. Então, só me resta fazer o quê? Identificar o A, que é 1, quando não tem, lembra, ó. O B, que é o que acompanha x, e o C, que é nosso termo independente. Então, A é 1, B é 8 e C é menos 128. Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Vou jogar na fórmula do delta, senhores. Delta é... Quem é meu B? 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1. E meu C, que é menos 128. Então, delta vai ser igual a quem? Vamos lá. 8 ao quadrado é 64. Ó, na multiplicação aqui, ó, sinais iguais positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 128. Vamos lá. 128 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. Vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então, aqui deu 512. Então, o meu delta vai ser 64 mais 512. Vamos somar aqui o 64, né? 6, 7, 5. Deu quanto? 512.
576. Pronto. Agora nós vamos calcular o x. Então, pega essa informação, que é meu delta 576. Deixa eu ver aqui se tem. Tem, ok. Vou responder aqui porque tem espaço, viu? Para não ficar muito apertado ali. Vamos lá. Ó, o meu delta ali foi quanto? 576. Vamos lá. Vamos jogar agora na forma do x. X é igual a menos o b. Vamos ver quem é nosso b lá. B aqui foi 8. Menos o b, mais ou menos a raiz do delta. Quem foi nosso delta? 576. Sobre 2 que multiplica o a. Quem foi meu a lá? Tô botando aqui para ficar mais organizado. Então vai ficar assim, ó, x é igual menos 8, mais ou menos. Professor, eu não sei quem é a raiz de 576. Lembra da nossa decomposição em fatores primos? Dá por 2. Vamos lá, dividir isso aqui por 2. 576 por 2. 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Baixa isso. 17 por 2, 8. 8 vezes 2, 16 para 17, 1. Baixa o 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16 para 16, nada. Pronto, ó, deu quanto? 288. Por 2, como eu já sei, eu vou botando aqui, ó, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Já não dá mais por 2, é por 3, por 3, 1. Lembra lá em operações com radicais? Pois é. Por que eu tenho que agrupar de 2 em 2, professor? Se você não lembra, que é 3, né, o último. Porque eu tenho que botar dentro da raiz quadrada, ó. 2 ao quadrado, que multiplica. 2 ao quadrado, que multiplica. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, ó. Lembra a simplificação de radicais? Sobrou quem? 2, 2, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4. Viu que isso aqui tudo só foi para mim calcular a raiz de 576. Se você não soubesse, é por aqui, senhores. Então aqui deu quanto? 24. 2 vezes 1, 2. Então vamos para o x1. x1 é menos 8 mais 24 sobre 2. x1 é... Subtrai e conserva o sinal do maior, vai ser positivo. 24 tira 8, sobra 16 sobre 2. Então, o meu x1 é 8. Professor, quem é o x2? No lugar do mais, eu uso o menos. Vamos lá. Então, x2 é igual, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, ó, vai dar menos 16. E nem precisava, eu não vou usar isso aqui na geometria, ó, a parte negativa, a gente só usa a parte positiva. Mas vamos lá na questão, o que ele me pede aqui? Ele pede os lados desse retângulo, né? Vamos lá. Olha só. Quais são as medidas desses lados? Vamos lá. O x, que é um x que nos interessa lá, é só o positivo. Então é o 8 mais 6. Ó. No lugar do x eu estou botando o 8. Isso aqui vai dar quanto? Aqui é 14. E quem é lá? 8 mais 2. Que aqui vai dar quanto? 8 mais 2, 10. Pronto. Tá aqui os lados do retângulo aqui, né? Beleza. Será que é verdade? O que é a área, né? Base vezes altura. Quem é a base? 14. Quem é a altura? 10. Quanto é 14 vezes 10? 140. Exatamente o que ele me falou. Ó. Tá bom, senhores? Então aí a gente encerra aí. Bons estudos. Passam, repassam, pratiquem, entendeu? Eu não fiz as outras questões porque é só repetição. Então você, qualquer dúvida, pega o vídeo, assista, vê como é o desenvolvimento, identifique os coeficientes e vai embora. Se a equação ela não está na forma reduzida, reduza do jeito que a gente faz aí, não tem erro, senhores. Então, boa prova aí e tá aí o vídeo como prometido, né? Até a próxima, senhores.